Desprezado e rejeitado. Quando, como e por que e por quem Jesus chorou? Veja, estamos em João, capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. E não foi a única vez. Mas por quê? O que causou esse sofrimento ao nosso amado Jesus? Vamos ver o contexto. João, capítulo 11, versos 32 e seguintes. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Vem e vê é o programa que trago para você hoje, diariamente. #Vem Entende, você curte, compartilha e segue essa programação com a palavra de Deus aberta. Continua o texto. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos ao cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Sim, Marta e Maria haviam mandado um recado a Jesus, vem urgente, vem depressa, o teu amigo Lázaro está à morte. Ele estava numa cidade bem próxima, a poucos quilômetros de distância, nos poucos momentos ele poderia estar ali e salvar Lázaro. Mas 3 dias se passaram e nenhuma resposta de Jesus. Atrasou-se. Será que ele não sabia que podia curar Lázaro? Ou melhor ainda, diante dos homens chorando, Marta e Maria chorando, ele não deveria alegrar-se diante da oportunidade que Deus lhe dera de mostrar a sua glória do Filho unigênito de Deus, a sua obra para que crescem os homens? Não sabia ele que logo mais estaria ressuscitando Lázaro? Por que chorar? Ah, Jesus sempre chorou, foi por você e por mim, pela humanidade, pela obra de amor e de caridade. Nunca foi por si mesmo, nunca foi por ele. Veja o que está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 129, uma pérola trazida dos escritos de Ellen White. Todos nós sentimos o agulhão da rejeição e talvez nossa dor seja semelhante à de Cristo no sentido de que era altruísta. Sofremos não somente porque somos rejeitados, mas por causa do que a rejeição pode significar para aquele que nos rejeita, que pode ser alguém com quem nos importamos e que se recusou a aceitar a salvação em Cristo. Mas imagine como deve ter sido o sofrimento de Jesus, que estava totalmente ciente que enfrentaria para salvar os pecadores e, ao mesmo tempo, completamente consciente de quais seriam as consequências da sua rejeição. Foi, porém, devido à sua inocência que ele sentiu tão intensamente os ataques de Satanás. Ali estava ele, no deserto da tentação, 40 dias e 40 noites em jejum, preparado para enfrentar Satanás, levado para o deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. E ali Satanás dá uma visão aterradora. Olha, vê tudo isto te darei se prostrado me adorares. Não precisa enfrentar a cruz e a morte. Eu te dou se prostrado me adorares. Mas a resposta, somente a Deus adorarás. Também no Getsêmani, quando suou sangue, Jesus sofreu ao ter a visão colocada por Satanás das multidões que o rejeitariam. Ali, ele então suou sangue, verteu do próprio sangue pela pele numa tremenda comoção, não porque se avizinhava, não porque ele prefigurava ali a sua morte de cruz, o sofrimento que teria, os açoites, os bofetões, tudo isso estava profetizado pelos profetas. Os profetas sabiam, os homens que estudavam a palavra de Deus conheciam, e não saberia ele a sua própria sina, não saberia Jesus o porquê veio ao mundo? Mas mesmo assim, suou sangue. Naquele momento disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Era dor demais ver toda a tragédia humana e a insignificância do ser humano para salvar, ainda que ele, o Cristo, o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, o Rei das hostes celestes, ali estava o homem Jesus,
contemplando uma obra que aparentava o fracasso, mas não para você, não para você e nem para mim. Para nós, Jesus é a vitória, é o vitorioso. As suas lágrimas, as suas gotas de sangue transformam o nosso ser, lavam o nosso ser e nos colocam diretamente no altar do Senhor. É o cadinho do Senhor, o lugar onde se purificam as almas. É o crisol, o lugar de sofrimento pelo fogo, onde Cristo foi tentado e também venceu. Ali, nos momentos de dificuldade, devemos lembrar que Jesus por tudo padeceu e por nós também chorou e suou sangue. Vamos diretamente ao que disse Mateus no capítulo 28, 26, versos 39. Mateus capítulo 26, verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E Deus quis a tua salvação, a tua redenção, e é a nossa glória, é Jesus, e por ele nos purificamos e guardamos os ordenamentos do nosso Pai, porque nos identificamos com Jesus, nos identificamos com aquele que enviou o nosso Pai. Por isso somos chamados filhos de Deus, fomos transformados, regenerados. Homens que se tornaram em pecadores, seguidores de Satanás, são transformados e nos passos de Jesus caminhamos. Vamos ver então o que é que tem a nos dizer Mateus capítulo 12, dos versos 22 até o verso 24. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele não pôde falar e ver, que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Ali estava a mostra do poder de Deus para aqueles que não viam a palavra de Deus, não compreendiam a Escritura, não viam nem entendiam, não ouviam e não falavam. A estes Jesus mais curou. Aos paralíticos que não caminhavam no caminho de Jesus, aqueles que cegos não viam e não ouviam a mensagem de Deus, não poderiam também falar dele. Mas Jesus veio para curar-nos, destravar os grilhões do pecado, a língua solta, os olhos abertos, e compreendemos, vemos e entendemos a palavra de Deus. E depois disso, aqueles homens que estavam vendo, ouvindo, viram o cego ver e viram o mudo falar. Mas o resultado disso não os converteu, nem tampouco os convenceu. Mas eu lhes afirmo que no dia de juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Por quê? Porque lá está em 12, capítulo 22, capítulo 12, verso 22 a 24. Então, depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: Não será este o filho de Davi? Mas, quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios, fazendo bem e recebendo mal. Não foi por isso que Jesus chorou, mas por aqueles cegos que não podem ver. Tira a trave que está nos teus olhos, disse Jesus, e depois então critica teu irmão. Mas esses homens estavam criticando o Salvador deles mesmos. E Jesus morreu por toda a humanidade, mas aqueles que não o seguem caminham sina abaixo para o despenhadeiro do diabo, para o inferno. O crisol do Senhor purifica e santifica, mas o crisol do demônio destrói. O fogo eterno foi preparado para Satanás e os seus anjos e aqueles que o seguem. Siga Jesus, o crisol é diferente, é o cadinho do sofrimento agora, mas a promessa da salvação, da redenção e de um futuro glorioso. Vamos a Lucas capítulo 19, 41 a 44. Jerusalém, você e eu que fizemos Jesus chorar de novo. Lucas 19, 41 até 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora
isso está oculto aos seus olhos. Vê e entende um programa que faz abrir os olhos para você seguir e compartilhar, curtir e mandar para os amigos, para que eles possam ter o que está oculto aos seus olhos abertos. Verso 43. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e cercarão de todos os lados. Também o lançarão na terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhes concedeu. E é nessa ocasião que Jesus então chora por Jerusalém, porque estão a recusar a salvação que está às suas portas. E é Paulo quem diz aos Hebreus, a você e a mim, no capítulo 5, versos 7 a 9, prestes à morte. Jesus choraria? Hebreus 5, 7 a 9. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Nós também, como filhos, aprendemos a obedecer por aquilo que sofremos. É através do sofrimento que nós compreendemos o caminho. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, a salvação é pela graça, mas é uma graça transformadora que nos faz filhos obedientes. Aqui está bem claro, uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o que ele disse? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então nós estamos ligados com Deus, a videira é Cristo, e nós frutificamos pela guarda dos preceitos do nosso Deus. João capítulo 11, 35, de novo falamos aqui sobre Lázaro. Então Jesus chorou. E Jesus chorou não foi por Lázaro morto, não chorou apenas por Marta e Maria que estavam a sofrer, mas porque quanto tempo mais precisa para tirar da morte a você e a mim? Quanto tempo mais Jesus precisa esperar para fazer a obra de transformação, purificação, curar da cegueira, da mudez, da surdez e fazer com que você veja e entenda qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, conforme diz Paulo, para você. É a vontade de Deus que você tenha uma vida boa, santa, obediente aos mandamentos, feliz aqui na terra, porque os mandamentos de Deus são felicidade traduzida para você e para mim. A vontade de Deus para os seus filhos é a maior de todas as felicidades. Não vamos esquecer que fala em Gênesis, logo no capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. E no capítulo 2, ele preparou um jardim no meio daquele planeta onde tudo era bom. E nesse jardim colocou Adão e Eva, e agora ele diz que ficou tudo muito bom. E ele deu de todas as árvores que desse fruto, que desse semente, para que o homem pudesse ser prolífero, multiplicar e encher a terra e dominar sobre ela. Felicidade total no Éden, no paraíso, comendo do fruto da árvore da vida e afastando-se do conhecimento do mal. Mas quanto tempo mais precisa Jesus chorar para você escolher o bem? Escolhe, pois, o bem, escolhe, pois, a vida e viva em abundância, é o convite do nosso Deus. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante dos teus pés, como Marta, como Maria fizeram, para pedir a nossa própria ressurreição. Tira-nos do mundo do pecado, transforma nossa mente, dá entendimento, rompe a cegueira, a surdez, nos faz ver e entender qual seja a tua boa, perfeita vontade e a seguir os teus preceitos, os teus caminhos e obedecer os teus mandamentos. Eu peço isso para essas pessoas amadas que estão assistindo, vendo e curtindo essa programação, para que elas possam receber do teu Santo Espírito a tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Amanhã, ore com a gente.